Olá pessoal, hoje nós estamos num cenário diferente, estamos na Zebra Technologies e hoje nós vamos falar sobre diversas soluções. Nesse momento você vai conhecer um projeto inovador da Zebra, que é um óculos, onde você usa ele para operações de picking e isso traz aumento de produtividade exponencial para toda a sua equipe, pode levar a sua empresa a um outro patamar. Luiz, fala um pouco mais sobre esse equipamento aí pra gente. Vamos lá, então esse equipamento aqui é o HD 4000, então podem ver, ele é um óculos de segurança mesmo, vocês podem ver, tem muito segredo no óculos. O segredo está onde? Está nessa câmera com um display. Então a gente tem aqui um headset com a câmera, uma pessoa que está remota pode ver, uma aplicação mesmo, consegue visualizar o que está na frente, e o display que é onde o operador vai ter o retorno do que ele está fazendo. E aí você usa isso como? Ele tem um cabo, esse cabo é conectado no coletor de dados. Então aqui, como vocês podem ver, está no coletor de dados, a aplicação e essa tela do coletor que ela é replicada no óculos. Então toda a inteligência está no coletor de dados. Qual a vantagem disso? Além de deixar o óculos muito mais leve, porque não tem bateria, não tem Wi-Fi, está tudo no coletor que vai ficar na cintura ou em algum suporte, facilita o desenvolvimento, que é Android, você desenvolve em Android. Então o desenvolvedor em Android desenvolve facilmente uma aplicação para o óculos. Integrado com isso a gente tem também o hand scanner. Qual que é a ideia? Você ter as mãos livres, né? Então você vai ter o óculos, onde você vai ter uma interação com o coletor de dados, com a aplicação, e o hand scanner para fazer as entradas de dados, ler os códigos de base, uma aplicação de picking, faz todo sentido. Eu preciso separar um produto, aparece no óculos a localização, eu leio o código de base para confirmar, separa os itens, leio o código de base do itens e está separado. Então essa é a grande vantagem dessa aplicação. Vou colocar o óculos para vocês verem aqui como é que ele fica bonito. O óculos tem umas presilhas para você deixar mais confortável ele na roupa, etc. Aqui ajusta, aqui a vantagem eu posso mudar de olho, tem pessoas que preferem usar o olho direito, eu prefiro o olho esquerdo, para mim ficar mais fácil, mas você pode inverter aqui, então ele é bem flexível, bem leve, então para trabalhar aqui o turno inteiro é tranquilo, não vou ficar com algum problema que é pesado para um lado, para o outro, é mais fácil. Essa solução, Luiz, que a gente apresenta no óculos, ela precisa ter alguma característica de desenvolvimento ou eu posso pegar qualquer tipo de software, adaptar o óculos e começar a trabalhar? Então, como ele replica a tela do dispositivo. Então, o que você passar aqui eu vou ver nesse display. Se passar o YouTube aqui, eu vou ver o vídeo do YouTube aqui, exatamente o que está passando. O que a gente recomenda? Que você faça a aplicação o mais visual e colorida possível, que a gente fez aqui. Por exemplo, se eu ler um código de barras, ele vai mudar, que eu ler errado, fica vermelho. Se eu ler que deu certo, fica verde, fica mais fácil de eu visualizar. Então a ideia é que você faça a aplicação que seja o mais visual, que facilite a operação, mas ele consegue replicar o que tiver na tela do coletor. E hoje, essa solução, se a gente olhar na perspectiva da empresa, procura por tecnologia, o que ele vai encontrar nesse produto que ele hoje não consegue fazer com um produto convencional? Comparando com um coletor diretamente, que é o que faria, vamos dizer, por exemplo, a gente tem hoje o funcionamento com o coletor de dados, certo? A empresa ela procura, para comprar uma solução, ela procura uma solução que ou traga mais segurança ou que reduza tempo, levando produtividade, certo? Ou que ela consiga ganhar mais dinheiro. Dentro dessa proporção, desse triângulo, o que essa solução oferece de diferente do convencional? Isso, porque essa solução vai trazer, de fato, ganho de produtividade. Por quê? Porque eu estou deixando o operador com as mãos totalmente livres. E ele não precisa se preocupar. Então, é ler o código, ir até a posição, pegar, separar os produtos. Então, é um ganho de produtividade comparando com o coletor convencional, onde eu tenho que pegar o coletor, ler o código base, soltar o coletor, pegar o item. Então, nesse sentido, é aí que eu trago o ganho de produtividade. E ele tem uma câmera na frente também, né? Não é só a questão da visualização da tela do equipamento que está integrado, né? Exatamente. Então, essa câmera eu posso usar, o que ela é mais usada? A gente pode usar esse óculos numa aplicação, por exemplo, onde o operador precisa de um suporte remoto. Pode ser tanto no picking da tarefa dele, como uma aplicação de field, uma pessoa em campo, está vendo uma máquina que vai fazer manutenção preventiva, precisa de um suporte do segundo nível, terceiro nível. Então ele pode fazer uma chamada como se fosse um Teams, Zoom, para essa pessoa que está remota, e essa pessoa remota vai enxergar o que a câmera dele está enxergando, ou seja, o que o operador está enxergando.
Então se eu estou na frente de um painel elétrico, a pessoa remota vê o painel elétrico. E qual que é a vantagem dela? Essa pessoa remota ela pode, via realidade aumentada, interagir com a imagem que eu estou vendo e mostrar para mim, no meu display, o que eu tenho que fazer. Por exemplo, troque esse disjuntor. Qual disjuntor? Aí ele vai lá e faz um círculo em realidade aumentada, eu vejo pelo display. Ou seja, isso aqui eu consigo agilizar todo o processo de suporte, de manutenção, para quem tiver em field aí, em campo. Isso é uma vantagem muito grande. Você não precisa ter um cara do gabarito do técnico sênior em campo para poder realizar um trabalho. Exatamente. Legal, super interessante essa. Você pode pensar, toda a indústria tem máquinas especializadas que precisam de pessoas especializadas. Eu posso ter uma pessoa que não seja tão especializada, mas ela tem acesso a essa pessoa que às vezes pode estar do país. Que é muito comum, às vezes, eu ter uma máquina que tem o meu suporte, está na Índia, está na Itália, está em qualquer lugar. Ele consegue ver em tempo real o que eu estou vendo e já me dá a solução na hora. Super interessante. E essa câmera consegue captar, por exemplo, uma solução de varejo, a gente analisar o planograma da loja, por exemplo, de produtos. Sim. E fazer a recomendação de reposição com base no planograma que está. Perfeitamente. Pode usar a realidade aumentada, a mesma tecnologia, para você ver o ente ali da môndula, já te aponta ali o que precisa ser feito, produto fora de lugar, produto faltando, já consegue te ajudar, né? Nesse sentido. Existe algum período de adaptação? O cara, quando ele coloca esse óculos, ele precisa de um tempo para poder se adaptar ao óculos ou não? Mediante ao que acontece com alguns equipamentos de realidade aumentada, onde a pessoa meio que se sente mal, fica meio tonto. Isso acontece com esse equipamento? Não sei se tem pessoas que passaram mal, sinceramente eu não sei. Eu estou usando aqui já há algum tempo, para mim está bem tranquilo. Está bem tranquilo. Está bem tranquilo aqui, depois vocês vão usar também. É bem tranquilo aqui, não tem essa dificuldade, porque você consegue ajustar certinho no olho, o foco, você consegue ter qual olho você quer usar, isso é uma vantagem também. Muito facilmente qual olho você quer usar e ajusta o ângulo aqui, então não vai ficar atrapalhando. E se tratando de picking, a principal vantagem, pelo que eu percebi, me corrija se estiver errado, é o fato de não precisar ficar olhando para a tela do coletor de dados. É a principal vantagem. Sim. Confirma? Exatamente. Eu vou ficar com as mãos livres, né? Uhum. Com as mãos livres de fato, né? Eu preciso olhar de vez em quando, com a solução vestível, por exemplo, que a gente tem também, só bipa, mas eu tenho que ainda olhar, em algum momento tem que olhar para o vestível. Você tem que olhar em nenhum momento, eu direto no óculos, traz esse ganho aí de produtividade. E você pode integrar voz também a tudo isso também. Exatamente, você pode também ter a parte de voz para fazer, aí eu poderia usar o scanner para confirmações, voz para falar a quantidade, até a quantidade, 2, 3, 10, separei 10, então você pode usar voz para falar o que precisa, para ouvir algum comando, usa o scanner para fazer as confirmações de localização correta, produto correto, com as mãos livres. A Zebra tem um case de uma grande empresa, né, que hoje utiliza esses óculos. Sim. Quais foram as principais vantagens que essa empresa teve que a fez de fato adquirir essa solução? A primeira vantagem é que ela já tinha um coletor Zebra, então facilmente conseguiu integrar, só comprar óculos. Então essa foi a primeira vantagem que eles já tiveram, já tinha o coletor óculos e aí a solução também era uma solução de manutenção também, já estava integrada com óculos, isso tudo já ajudou no deploy da solução, foi muito simples para eles. Já está tudo homologado, tudo testado, então foi bem fácil implantar. Essa solução funciona com equipamento Windows? Não, as da Zebra não. As da Zebra só é Android. Somente Android. Só Android. E a bateria, ele usa 100% da bateria do coletor ou ele tem uma bateria interna nele? Não, ele é um elemento passivo. Vocês podem ver aqui, vou tirar aqui. Fica mais fácil, só um cabo que está ligado direto no óculos aqui. Então o óculos está aqui, esse cabo aqui. Então cabo USB. Sim. Cabo USB. Então hoje a gente tem alguns adaptadores de alguns coletores, mas é fácil fazer adaptadores para toda a linha de coletores da Zebra. Quem passa a energia é o coletor. Energia do coletor. E ele funciona em qualquer equipamento da Zebra? Qualquer coletor de dados? Sim, os Android a maioria. São alguns que eu preciso fazer um cabo customizado, mas para os equipamentos premium a gente já tem um cabo. Legal. Os prêmios todos, você tem a linha TC7, TC5, WT, esses aí eu já tenho o cabo pronto. E o usuário pode usar óculos também. Isso. Você consegue usar. Boa pergunta. Ele usa por baixo? Como que é? Não, você consegue adaptar. Tem um, se não me engano, uma alcinha especial. Então, você coloca porque é comum na indústria você ter esse óculos de segurança com grau, né? O pessoal usa eles com grau. Então pode usar o mesmo óculos, só adapta aqui adapta a solução para usar no óculos da própria pessoa. Porque o importante mesmo é o módulo. O restante é o óculos de segurança. O óculos de segurança é um padrão que já usa na indústria. No picking,
você, ao fazer a leitura de algum equipamento específico, ele faz algum tipo de validação pelo óculos ou não? Por exemplo, o endereçamento, para poder certificar de que o operador realmente está naquela baia. Isso ocorre pelo óculos ou apenas pelo scanner? Então, na validação da posição, aí o sistema você tem que fazer a leitura para confirmar que você está naquela posição. Legal. Mas aí a confirmação para o usuário de que ele está de fato, aí eu posso no óculos jogar essa informação que vai vir no coletor. Legal. Ele leu aquele código, vai ficar verde aqui no óculos para ele. Aí sei que no lugar certo. E a a posição libera. ficou vermelha, opa, tá tudo errado. Aí o sistema libera para ele poder fazer as coletas. Aí ele pode fazer ou não, já está errado. Se localiza, aí está errado. Legal. Esse produto ele cabe também para a área hospitalar, por exemplo, para trabalhar numa parte de auxílio de cirurgia ou de algum procedimento, ou não teve essa intenção? Nunca perguntaram, mas eu entendo que caberia, sim. A câmera. Tem a câmera, se alguém ver alguma coisa remota. Legal, cara. Também caberia. Mas a saúde já tem. Porque a saúde já tem coisa, algumas tem soluções alguma mais coisa. específicas, né? Mais específicas para a saúde. É que eu não sei o custo, né? De repente, para procedimentos mais simples, né? simples. Até de outros segmentos de saúde, como a parte odontológica, né? De repente teria algum tipo de... Aí é o conceito, né? Não sei se a Anvisa permite, você faria? Deixaria eu cortar você? Não, Usando eu óculos, digo um mais médico no- lá atrás? Eu digo mais numa referência de dúvida, né? Porque, por exemplo, não necessariamente você vai, mas em faculdade, por exemplo, acompanha a existem cirurgia, né? processos onde Sim. a pessoa está fazendo algum tipo de procedimento e às vezes você consegue, ainda mais hoje, depois da pandemia, você ter uma solução que entrega um expertise ou você pode acompanhar à distância, ele não deixa de ser uma solução, né? Então, e muita gente que faz procedimento em faculdade são pessoas que não têm hoje condições de ir num lugar para poder pagar pela solução, e aí a faculdade mesmo disponibiliza esse recurso para que essas pessoas possam aprender, né? Isso acontece bastante. Uma coisa é a aula, outra coisa é a prática. Vamos na aula então. Durante a aula, ambiente virtual, sei lá, metaverso, o cara faz o que risco, quiser, né? ninguém morre, ninguém machuca, só uma gota de sangue, mas no dia a dia, na real, eu não sei se eu deixaria, não, tira aqui o... É bastante. É aí que eu vou lá. Ô Luiz, fala aí onde que tá a pele. Mas imagina ao contrário, imagina a pessoa experiente fazendo, usando óculos, E E orientando. e aí os alunos estão vendo. Isso é Vai legal. começar a Isso é ganhar legal. expertise. Então, é que a cirurgia é muito crítico. É. a situação demais. Mas poderia ser uma manutenção, poderia Sim, ser uma sim, outra sim. Mas, por exemplo, é que assim, abre precedente para muita coisa. Se a gente for parar para ver, um bombeiro, por exemplo, ele não tem a especialidade de um médico. Em uma situação que ali talvez ele não tenha conhecimento, ele pode ter um respaldo de alguém que esteja vendo ali num procedimento que não daria tempo de chegar ou de levar para o hospital e poderia salvar uma vida. Então cabe em muitas experiências assim que é muito abrangente quando a gente fala de tecnologia. de bombeiro. Não, a gente tem que pensar hoje com o metaverso, a gente tem a cabeça, ela expande, né? Isso é natural. Então a gente vê uma solução como essa, você vê que o precedente ele não pode ficar fixo a uma coisa que a gente já tem estabelecido, né? A gente falar disso é uma utopia, mas no fundo, você vê que isso pode em algum momento ser uma realidade, né? E pode fazer a diferença. Mas legal, é bom saber, né? Uma solução, uma baita solução. Eu acho que cabe e leva a experiência não só pra gente, mas até para as pessoas que estão assistindo, porque cada um pode ter um insight diferente. Isso é interessante você falar. E o fato de você ter essa percepção, de você ter a conexão com o dispositivo ou com outra pessoa, abre situações de coisas que vão chegar até nós e nós não imaginamos que era possível de ser Ser feito, resolvido. né? Mas pelo que eu percebi, falando das 4 verticais aqui, saúde, varejo, manufatura e logística, que eu acho que ele se aplica a todas elas. Esse equipamento pode ser usado em todas essas situações. Sim. A única que levantou um pouco mais de dúvida foi realmente a parte de saúde, mas todos os demais... Mas aí tem outras verticais que não falamos aqui, o TIT, o pessoal de field, né? Sim, O pessoal que está em campo mesmo, faz sentido eles terem um no equipamento. equipamento desse quando eles precisam de algum auxílio remoto aí, alguma coisa. Agora, vamos tentar matar uma possível objeção. Por que um cliente não compraria ou não
ia querer uma solução dessa? Será que a gente consegue pensar em alguma coisa a respeito? Para a gente poder matar uma objeção naquele vídeo? Eu, talvez pelo aparato da quantidade de coisas que estão equipadas em mim, eu acho que seria um dos pontos, né? Do próprio cliente. Né? Porque querendo ou não, quando você tem mais dispositivos, você tem mais possibilidade de problemas. Mais variáveis. A vantagem de ser separado é que um TC57, por exemplo, eu posso usar ele, estou usando ele com óculos aqui, estou usando ele no setor só coletor, estou usando ele no lugar com pistola, estou usando ele com vestígio em outro lugar. Então, o mesmo equipamento eu faço uma série de procedimentos diferentes. Legal. Então, isso é uma vantagem de ser separado. Um dos motivos de a gente ter feito assim a solução. Né? Legal. Para evitar esse problema mesmo aí de... E na ponta, esse cabo que faz a interseção dos Aqui é um dois? cabo USB. Ali é o USB-C, né? USB-C. Aham. Tá. Dá para usar no TC21 que é USB embaixo? Dá. Põe direto. Mas a USB vai. Não põe direto, porque o cabo O é certo é você curto. botar um extensor só. Põe um extensor Tem um USB, vai funcionar, vai. Enquanto ele vai aguentar a robustez ali, pelo fato de estar no USB, o USB fica batendo assim. Vai durar mesmo. Mas aí entra esse critério que a gente estava falando, por exemplo, se você tem uma operação onde o cara vai fazer um suporte em um determinado local, por que o cara vai comprar um coletor que é mais robusto se ele pode conectar com o celular só para prestar o suporte e passar a visão daquilo que ele está? Então, dependendo da aplicação de field, se for manutenção, mas manutenção de linha de transmissão, o ambiente é bem crítico ali, o lugar não é de fácil acesso, então se usar um celular, não sei quanto ele vai durar. Nesse tipo de ambiente, faz a gente ver como é robusto. Se for uma manutenção, sei lá, uma manutenção mais simples, urbana, vamos dizer, uma manutenção na casa de alguém, não sei, talvez não faça sentido. Tá. Entendeu? Acho que vai depender do tipo de ambiente. Quanto ele é agressivo, quanto vai resistir a solução. Bom pessoal, esse foi um bate-papo aqui com a Zebra para falar a respeito desse óculos magnífico que traz pra gente uma vasta possibilidade de soluções, né? Acho que cabe à imaginação e à necessidade de cada um. Então a gente trouxe aqui, discutiu um pouco sobre o que essa ferramenta pode oferecer. Então quero agradecer aqui a presença do Nilton, do Thales, do Luiz e a minha presença também. Obrigado pessoal, até mais. Tchau.